Fala galera, eu tô aqui com o João Lucas, né? Com o vencedor do último torneio de Cataguases. Demoramos um pouquinho pra fazer o vídeo, né, João? Mas Quase um mês. vai mostrar o deck aí pra gente. Beleza aí, galera? Então, vou mostrar aqui um pouquinho das cartas que eu usei. Vira pra nós aí, João. Usei. Tranquilo. 3 de cada de main deck do Dinomorph. Só tem esses dois mesmo aqui. Não sentiu falta dos outros, não, João? Não tem mais de main deck. São só esses dois aqui. Aham. Tem algumas decklist que usa 2 desse bichinho aqui, o Dicos. Só que eu preferi usar 3 porque quando o jogo estende um pouco mais, costuma faltar material para fazer fusão. Principalmente que tem uma das cartas que faz fusão que usa monstro do deck, da mão e do campo. Então acaba os monstros do deck, da mão e do campo, não dá para usar eles do cemitério e eu fico sem play. Então preferi usar 3 dele em vez de 2. Certo. Já eram 40 cartas mesmo? 40 cartas que eu usei nesse deck. As traps de Nomorph. Difusão. São essas duas. Usei 3 de cada, porque são as melhores cartas do deck. Principalmente essa daqui, a Frenesi, que faz usando... Ela sozinha faz o combo completo do deck, né? Usa um do extra deck, um do deck e faz a fusão. Excelente. Certo. Então, 3 de cada. Duas Sônico. Essa carta aqui tem decklist que usa uma, mas eu usei duas porque ela dá uma proteção contra a board break. Então achei interessante usar duas dela. Não dá para usar 3 porque ela depende de ter um monstro já no campo para usar ela. Ela tem que destruir um monstro para resolver o efeito, para ativar o efeito. Então, como às vezes eu não consigo ter nenhum dos dois logo de início, porque são poucos, né, de Nomorph monstro, para começar, acaba que eu tenho que usar duas só dela. Não, tá certo. Uma das melhores cartas do deck é a Intacta, porque ela me protege de Ash, porque as duas cartas de fusão de Nomorph tomam Ash. Então, quando eu tenho um card de Nomorph face up no campo, essa carta que nega a ativação de efeito de monstro. E me protege, deixa minha play passar. Tá certo. Que essa é uma das coisas mais complicadas que tem que lidar às vezes, né? Vocês tomam uma Ash, se eu tiver só uma carta de fusão e tomar Ash, eu vou depender das outras traps que eu tiver pra segurar o turno, né? Já é uma merda. Alerta. Essa aqui é a carta que faz reborn no deck, né? Tipo, uma que renasce. E ela também dá um gás a mais pro deck, porque às vezes se ela não tiver mais. Se eu tiver feito fusão, o cara quebrar meu campo, essa aqui é uma carta que me faz voltar pro game, reciclando meus bichos. Ela pega bicho cemitério e volta pro deck, no caso? Faz especial summon deles do cemitério. Ah, não, tá certo. As outras counters que eu uso. 3 strike, pelo mesmo motivo da Intacta, por me proteger de Ash. O principal motivo dela tá aqui, né? E acaba que se ela ficar no campo ele também é boa contra qualquer deck, né? Solen, eu usei 3. Tá? Tô com 2 aqui. Mas eu usei 3 no dia. Excelente carta também. Principalmente pelo fato de ela me proteger dos board break. Não, ele é bem forte com o seu deck, já corta pela metade dos seus pontos de vida. Todas essas cartas que fazem perder pontos de vida adianta, né? Porque essa intenção é sempre ficar com 2.000 ou menos, se eu não me engano. O mínimo possível, não 2.000, mas o mínimo possível. É porque a maioria das cartas tipo feito quando você tem 2.000 ou menos pontos de vida, né? Não, depois quando eu mostrar as fusões eu vou explicar o efeito do dinossauro lá. Aí vai fazer sentido o porquê eu querer ter menos pontos de vida. Furão em Chamas, 3. Essa carta aqui é excelente, né? Porque ela volta os monstros do oponente, praticamente todos pro deck, né? Porque sempre tem pouco ponto de vida. A soma dos pontos do ataque dos monstros dele for maior que meus pontos de vida, né? Basicamente, normalmente eu vou estar aí com 500 pontos de vida. Vai sumir tudo do deck do oponente, do campo do oponente. A Gozen, no dia, eu usei 3 também. Gozen. Eu preferi usar ela ao invés da Rivales, porque acreditei que, pelos decks que eu sabia que iam ter ela na local, ela ia ser mais eficiente que a Rivales. Então eu preferi usar ela. Se não tiver uma local, eu tinha uma noção dos decks que iam ter lá, então eu preferi usar ela. Mas ela ou a Rivales encaixava.
Aham. E não quis usar as duas porque achei desnecessário no deck. Ocupar muito espaço Ia ocupar também. muito espaço de cartas que eu julgava ser melhor. Aqui foram 3 também, truque de sapateado, porque ela acaba sendo mais uma carta de fusão minha do deck. Então é para dar consistência. Tá certo. Os pods. Usei 3 do Ash, que é muito bom. Ele é excelente nesse deck. Porque eu não costumo fazer especial sumo no meu turno. Eu faço mais no turno do oponente. Então ela dá uma boa consistência pro deck. Uhum. Usei 2 dele no dia. Não usei o terceiro porque não tinha, não quis pegar. Achei que 2 tava bom também. 50 conto, né? Que Não gastou sabia se 100 daqui já, ia é. entrar na lista, então peguei um emprestado e joguei com outro meu. Tá certo. E uma delas só para fechar o deck. Poderiam ser 3 dele, né? 3 do Prosperity, mas já que eu não tinha o terceiro, coloquei mais um dela só para dar consistência e buscar um dos Dos meus monstros. bichinhos de Nomorph. Tá certo. Aí foi isso daí, de main Você falou deck. de main deck, você sentiu falta de alguma coisa dentro do que você falou? Não, assim, de main deck, eu gostei do deck, da consistência do deck, né? É um deck de trap, né? Então sempre vai ter um problema de consistência nele. Enfim, tomar board break e tal. Principalmente quando eu tomava um board break e não tinha nenhuma carta de fusão. Aí era Uhum. de fuder, né? Mas eu até gostei do deck, da consistência, das cartas que eu coloquei. Acho que não trocaria nenhuma carta. Tirando essa posse de que colocaria outro Prosperity, cara. Uhum. Mas no geral, eu gostei de como ficou o deck, o desempenho dele no torneio. Entendi. O meu extra, vou mostrar os monstros de Nomorph aqui e depois eu vou mostrar o resto. Esse daqui, pô, não dá nem pra falar o nome desses bichos. Ele é basicamente usado para ficar de material para fazer fusão. Aham. Ele basicamente serve só para isso. Eu usei ele só uma vez lá que eu fiz uma fusão, mas eu fiz por fazer também. Pra No crescer o campo torneio, só, né? só para deixar em defesa e fazer uma proteção ali. Entendi. No geral, ele é usado só de material. Esse aqui, que é a carta que... Uma das cartas-chave do jogo, né? É a primeira fusão que eu costumo fazer. Aham. Ela tem o efeito de copiar o efeito de uma trap normal de Nomorph do cemitério. Então ela acaba copiando o efeito das cartas de fusão e consigo fazer o combo com ela. Tá certo. E ele, que é a alma do deck, que é o dinossaurão aí, o Que é difícil de Red mexer com ele. O que acontece? Qual que é o efeito dele? Por que esse deck é bom você ter menos pontos de vida possível nesse deck? O oponente não pode tirar efeito de monstro no campo se o ataque do monstro é igual ou maior aos pontos de vida. Então, por isso que se torna tão bom ficar pagando pontos de vida. Todas as cartas de Nomorph pagam pontos de vida, metade dos pontos de vida para ativar efeito. Então acaba que eu fico 500 pontos de vida rapidinho e trancando o campo do oponente contra efeito de monstros. Tá certo. E tem umas cartas de Nomorph também que ajudam você a impedir de tomar dano por efeito, pra não tomar aquelas cartas de terceiro turno, né, João? As traps de Nomorph têm efeito no cemitério, as counters no geral, elas não tomam dano da batalha, e as comum eu não tomo dano de efeito no turno. Que ajuda muito no terceiro duelo, porque às vezes o cara vai tentar te dar um daninho ali pra tentar matar e você é banindo pra você tentar evitar isso. É isso daí. Aí ela segura um pouco o jogo. Eu usei essa outra fusão, as Saentes aí. Eu usei ela porque se eu enfrentasse alguém que mila carta do extra pro cemitério, eu ia ter ela lá. Eu não pensei muito para fazer o extra desse deck antes do torneio. Eu foquei mais no deck. Então acabou que eu juntei algumas cartas lá na hora e montei o extra, completei o extra. Tá certo. Então tem muita coisa melhor do que eu vou mostrar aqui que dá para usar. Esse aqui foi feito de última hora. Usei esses 3 XYZ. Bagusca, que é bom porque os monstros de main são nível 4, né, todos os dois. Uhum. Então dá pra fazer esses XYZ aqui com facilidade. Foi o que sobrou. Esses dois são muito bons assim, esse daqui foi pra encher. Ela que tava mais perto na hora de pegar. Ela também, porque pode ser uma carta versátil, sobrou 2 bichos no campo, quero tirar uma trap, alguma coisa do oponente, uma pull gate, qualquer coisa.
Aí ela se torna útil. Eu acho que tá faltando um aqui. Tá faltando um, eu coloquei um Dark Law também lá na hora, só pra encher linguiça. E deixei aqui. Pra banir com Prosperity. E de side, o meu side eu investi quase que 100% no meu Going Second. A única carta que eu usei de side para ir Going First é o Anti-Spell. Só isso daqui. Pra me proteger de Board Breaker também. Fora que você quase não usa spell no seu deck, então acaba sendo uma carta bem útil pra você. E todas as vezes que eu usei ela, não me prejudicou na volta. Porque, só trap no deck, né? Tirando os potes, só trap. Muito pouco spell pra te atrapalhar. Isso aí. E o resto foi carta Going Second. Pancatrópis. 3 Lavagonen. Tudo para quebrar campo. Aqui também lida com Magic Trap e Monstro. Excelente. 3 Shifter. O que acontece com o Shifter? O Shifter me atrapalha um pouco. Eu consigo jogar com o Shifter, apesar de me atrapalhar um pouco. Mas a questão dele é que ele costuma atrapalhar mais o oponente do que eu. E quando eu dou ele, quando eu estou em segundo e dou ele, quando volta em mim, eu seto minhas cartas, passo, e quando eu vou usar o efeito das minhas cartas, de Nomorph, fazer fusão, ele já nem tá mais ativo. Entendi. Então eu meio que começo de qualquer jeito, quando eu compro ele. E como ele só põe em segundo, então meio que não te atrapalha um pouco menos. Isso aí, quase não atrapalha. Duas Evelyn, por questão de espaço, de size, eu optei por usar duas. E os Board Break, Lightning Storm, Rapspeder. Tá certo, só pra completar pra destruição dos Sprite, né? Isso daí. Por que essas cartas aqui? Porque o Dinomorph é muito ruim contra deck de trap, outros decks de trap. Então eu dependo de cartas assim também, back removal, para conseguir lidar com o campo do oponente. Tá certo. É o motivo de ter tanto back removal no deck. Então você achou o torneio muito tranquilo pra ganhar, né, João? Foi bacana o torneio, foi realmente. Divertido jogar com o deck, mas os oponentes não acharam isso. Ninguém. É um deck bem cancerígeno, mas foi divertidinho pra variar um pouco, né, cara? Sabe um pouco daqueles decks que a gente sempre vê no competitivo. Local, né? Não, e foi maneiro porque apesar de tudo o deck, como você falou, ele é muito chato. Só que se o cara não esperar tomar um deck de igual você fez com todo mundo lá, né, João? Ninguém tinha site, você foi tranquilo. É um deck que a galera não espera enfrentar, né? Então, se enfrentar e não tiver o site. Prevenido no contrapé ali. Tá certo, valeu, João. Show, valeu, galera.